Carnaubais, ele se localiza na mesorregião do Oeste Potiguar e na microrregião do Vale do Açu. O principal rio que corta a nossa cidade é o rio Piranhas-Açu, mais conhecido como Rio Açu, aqui pela gente. Desde a época que os portugueses chegaram no Brasil, que o Vale do Açu ele é ocupado por pequenas aldeias indígenas, né, dos índios tapuias. Mas o surgimento de Carnaubais mesmo vai se dar por volta do século XIX, quando as famílias, grandes famílias de criadores de gado, como Albuquerque, Montenegro, Lacerda, Vanderlei, vieram e se instalaram aqui nas nossas terras, ao longo do vale, e começaram a criar o seu gado e, consequentemente, ocupar essa região. Apesar de existir relatos de pessoas mais velhas que dizem que os primeiros habitantes brancos dessa região eram membros da família do senhor Francisco Pereira de Albuquerque, e, segundo eles, era uma família que morava em Recife, e depois da Confederação do Equador, com a perseguição que os Albuquerques tiveram lá, eles vieram para essa região e se refugiaram aqui. Essa confederação foi uma revolução que aconteceu em Pernambuco, teve apoio da Bahia, teve apoio do Rio Grande do Norte, do Ceará, onde eles pretendiam separar-se do Brasil. O primeiro nome de Carnaubais foi Poço da Lavagem, devido a um poço que existia na região da Várzea, onde os tropeiros que faziam o comércio, né, transportavam os produtos de Macau para Sul, paravam com seus animais para banhá-los, para dar de beber a eles, para se banhar também e descansarem. Posteriormente, no início do século XX, chegou por essas terras um senhor chamado Abel Alberto Fonseca, que ele era um comerciante, um agropecuarista, que começou a mudar um pouquinho os rumos dessa região. Ele também foi o responsável pela construção da igreja de Santa Luzia, lá na região da Várzea. Fez com que Santa Luzia se tornasse a padroeira de nossa cidade, e também conseguiu mudar o nome de Carnaubais, né, antigo Poço da Lavagem, para Santa Luzia. Com a emancipação política, em 18 de setembro de 1973, a nova cidade passaria a ser chamada de Carnaubais, devido à grande quantidade de carnaúbas que existe aqui em nossa região, em nossas terras. No ano de 1974, Carnaubais ele passa por uma mudança também, mas provocada por um fenômeno natural, né, que foi a grande cheia, que fez com que o centro urbano de Carnaubais passasse 19 dias embaixo d'água. Muitas pessoas aqui de Carnaubais migraram para outras cidades, foram morar em outras cidades, e algumas pessoas vieram se refugiar aqui, na região mais alta, que a gente chama de Tabuleiro. Muitas pessoas ainda vivem da agricultura, mas a grande maioria da população ela vive como prestadores de serviço nessas firmas que estão ou aqui na região, ou aqui em Carnaubais, ou nas cidades vizinhas, né? Firmas de carcinicultura, firmas de agricultura como a Del Monte, firmas ligadas à Petrobras, que prestam serviço à Petrobras, ou à própria Petrobras, né? E também o petróleo é existente em nossa região e gera alguma renda para o nosso município e emprega algumas pessoas, já que aqui nós temos uma pequena estação, né, da Petrobras. Nos dias de hoje, Carnaubais tem alguns desafios a enfrentar. A última cheia agora, de abril de 2008, devastou algumas firmas onde as pessoas se empregavam e muita gente foi
desempregado. E agora essas pessoas vão ter que ou buscar outras firmas em outras cidades mais longe do que onde elas estavam, ou começar algum tipo de negócio que possam ajudá-las a ganhar o seu pão. Além desse desafio, o Carnavais tem os desafios sociais, né? À medida que a cidade vai crescendo, vai se desenvolvendo, também desenvolve-se certos problemas sociais, como a prostituição, que aqui aumentou, as drogas, que aqui aumentou, a violência, que aqui aumentou. Temos que saber montar nossas escolas e educar as crianças já para que elas cresçam fora desses problemas sociais. E para aqueles que já estão, temos que ter um trabalho muito grande de conscientização, né? E nós, quanto igreja, né? De levarmos o Evangelho de Jesus para que essas pessoas sejam libertadas. E à medida que as pessoas são libertadas no Evangelho de Jesus, com certeza a sociedade ela vai conseguir vencer vários desses problemas que hoje enfrentamos.